Oremos. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse tempo fantástico de adoração que nós tivemos como povo de Deus, Senhor. Exaltamos a tua beleza, a tua grandeza, Senhor. Cantamos a respeito, ó Deus, dos atributos do Senhor. E confiando nesses atributos, na tua bondade, ó Deus, na tua imutabilidade, nós chegamos até o teu trono de graça e clamamos neste momento que vamos ouvir a tua palavra, pedindo que o teu Santo Espírito comunique através do teu servo, Senhor. Amém. Derrame da tua graça e misericórdia, dá ao teu servo sabedoria, clareza na comunicação, para que nós possamos sermos transformados, ó Deus, pelo poder da pregação expositiva do teu evangelho, Senhor. É isso que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Deus abençoe. Mais uma vez nós louvamos a Deus, agradecemos ao nosso irmão pastor reverendo Wellington pela cessão do seu púlpito para nós compartilharmos a palavra com esta comunidade já muito amada por nós. Estive buscando na memória e nos arquivos e eu estive aqui pregando no 153º aniversário. No ano passado, obviamente, no 154º. E mais uma vez o Senhor nos dá o privilégio de estar aqui com os irmãos nessa noite para celebrarmos juntos por 155 anos desta comunidade. E orando ao Senhor e refletindo a respeito desse privilégio, hoje à tarde, eu me lembrei da primeira vez que estive aqui e conheci a banda Purples. E a banda Purples já foi levada lá para a catedral. Fiz contato com eles há pouco, com o Júlio. E ele mandou um abraço para a igreja e felicitação também pelo aniversário. E algo me diz que o nosso irmão Marcos Mota também irá à catedral. Então é muito bom. Já tem sido encontros com a igreja de Sorocaba muito abençoadores. E eu preciso mencionar muito carinhosamente não apenas o pastor da igreja, mas sua esposa, nossa irmã Kathleen, seus filhos, Arthur, João e a Bia, que quando estive aqui estava no colo ainda como uma bebezinha. E quando eu vi a Bia hoje, eu falei, Senhor, obrigado, porque as nossas crianças crescem na tua casa. Que coisa linda, irmãos. A Biazinha hoje já estava brigando porque o irmão do meio pegou uma bala da mão dela. Ela, muito chateada, já falou, me dá de volta aqui. E eu tive que falar para ela, minha filha, quando o pastor esteve aqui, você era desse tamanhozinho aqui. E eu louvo a Deus por isso. Que Deus continue a abençoar o vosso pastor, sua família, esse ministério tão lindo. Eu aprendi a amar a Igreja Presbiteriana de Sorocaba, de modo que o pastor da igreja plantada por Simonton abraça o pastor e a igreja plantada por Blackford. Que coisa linda, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor pela história da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do verso 8 até o verso 11. E tão logo nós acabemos a leitura, por gentileza, não feche a sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta diante dos seus olhos, a fim de que nós possamos olhar para o texto e perceber aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração por meio da sua palavra. Livro do Apocalipse, no capítulo 2, versos do 8 ao 11. Diz assim, a santa e inerrante palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos
se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte, é a palavra do Senhor ao nosso coração. E da mesma forma que nós fizemos pela manhã, nós gostamos, à guisa de introdução, de citar outros textos, outras cenas, mesmo cenas e textos que transponham os limites do mundo eclesiástico. Então, de igual modo, eu quero citar um texto bastante conhecido daqueles que são, de alguma maneira, afeitos à literatura nacional. É um texto de Drummond, é um texto de Carlos Drummond de Andrade, publicado em 1928, na revista chamada Antropofagia. É um texto bastante conhecido, eu quero crer que todos, pelo menos aqueles que fizeram o Enem há menos tempo, tenham alguns desses versos memorizados. No meio do caminho é o título do texto. E o texto diz assim: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E se você não é como eu, um amante da literatura nacional, você certamente vai ser tentado a dizer: uma poesia como essa qualquer um fazia. Ele pegou no meio do caminho, tinha uma pedra e colocou isso em todos os versos. E ainda vão dizer que Drummond é genial. Quando você pensar isso, você peça perdão ao Senhor numa oração silenciosa. Porque é claro que há uma genialidade imensa em Drummond ao escrever este texto. E não é sem razão, não é aleatório o uso da expressão no meio do caminho tinha uma pedra, ou simplesmente tinha uma pedra em cada um dos versos e na maioria dos versos. Porque o que Drummond está querendo expressar é na sua vida, dessas retinas tão fatigadas, nessa vida tão marcada por desgaste, por angústia, por cansaço, é que vai haver pedras, dia sim e outro também. E é por essa razão que esta expressão se repete muitas vezes em quase todos os versos desta linda poesia. E o que Drummond está fazendo nada mais é do que externar aquilo que todos nós sabemos, seja pelo conhecimento específico da palavra de Deus, seja pelo conhecimento empírico e amplo da vida. Nós haveremos de chegar à conclusão de Drummond, que é: há pedras no meio do caminho. Ou algum dos irmãos seria capaz de levantar a sua mão e dizer: pastor, não. A minha vida é uma tranquilidade só. A minha vida é um toboágua em Orlando, Flórida. Não passo por angústia alguma. E se você está tentado a dizer isto, eu quero dizer que você está sendo tentado pelo diabo. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo já havia nos alertado que haveríamos de passar por aflições nesse mundo. Portanto, aquilo que Drummond evidencia é aquilo que já fora anunciado pelo nosso Senhor na sua imensa sabedoria. Nós haveríamos de passar aflições na nossa vida. E não sem razão, o Senhor inspira João a escrever à igreja de Esmirna, versando a respeito das dores e das angústias pelas quais esta igreja haveria de passar.
E é interessante nós olharmos um pouquinho melhor para o contexto da cidade de Esmirna para entendermos melhor aquilo a que se refere esta carta a esta igreja da Ásia. Em primeiro lugar, é interessante nós destacarmos que a cidade de Esmirna era uma cidade rica. O verso 9 vai dizer do contexto de sofrimento e de dor, mas nós precisamos lembrar que a cidade de Esmirna era chamada de coroa da Ásia, por outros, flor da Ásia. Era uma cidade rica, próspera, de muito comércio e muito dada à devoção. Na cidade de Esmirna havia templos dedicados a Cibele, a Zeus, a Apolo, a Afrodite. Era uma cidade extremamente devota. E a esta cidade o Senhor chama a fidelidade à divindade. De modo que o cidadão de Esmirna conhecia esta fidelidade a divindades. Não necessariamente a divindade adequada, não necessariamente ao Deus correto, mas que eles eram devotos e envolvidos em uma cultura plural, muito em razão do comércio que se fazia na cidade. Isso é uma verdade. Com relação à igreja, de uma forma específica, a cidade de Esmirna e a igreja de Esmirna abrigava crentes e servos de Deus que passaram por perseguição sangrenta também. E, aliás, quando o Senhor Jesus assina esta carta, ele diz que é aquele que esteve morto e reviveu. E esta também é uma compreensão fácil para aqueles que eram cidadãos da cidade de Esmirna, porque esta cidade foi plantada, ela foi colônia grega no ano 1000 a.C. E no ano 600, essa cidade foi destruída pelos lídios. Então ela existia no ano 1000, no ano 600 ela foi destruída, mas no ano 200, um dos generais de Alexandre, Lisímaco, foi proclamado rei e ele restaurou, reconstruiu, fez reviver a cidade de Esmirna. Então veja que pedagogia linda do Senhor. A uma cidade cheia de devoções equivocadas, o Senhor os chama a serem fiéis. A uma cidade que havia sido criada, morrido e recriada, o Senhor assina como aquele que esteve morto e tornou a viver. É uma cidade considerada uma das maiores parceiras de Roma. É uma cidade cuja lealdade era destacada das cidades do seu tempo. Isso nas palavras de Cícero, que dizia ser Esmirna uma das maiores parceiras do império. E um outro aspecto importante para nós destacarmos de contexto é que na cidade de Esmirna havia um estádio em que se celebravam os Jogos Atléticos. E não sem razão o Senhor diz que aqueles que chegarem ao fim receberão a coroa da vitória. Aquilo que para os cidadãos de Esmirna era comum, era algo do cotidiano, da vida, da cidade, da história. O Senhor pedagogicamente, amorosamente, sensivelmente fala: olha, se você servir ao Senhor de forma adequada, a igreja, da mesma forma que os corredores que vencem nos Jogos Atléticos recebem uma coroa, vós também recebereis. E aqui então nós vemos uma igreja sofredora, perseguida, caluniada, que recebe apenas elogios do Senhor. É maravilhoso perceber que mesmo num contexto tão adverso, essa igreja recebe apenas elogios da parte do Senhor. E uma advertência severíssima. A advertência é ser fiel até a morte. E a pergunta que faço à Igreja Presbiteriana de Sorocaba é possível ser fiel até a morte
E talvez alguém possa pensar em perseverança dos santos. Eu não estou dizendo em ser fiel ou em manter-se fiel até o último dia da sua vida. Não é este o contexto. O contexto é ser fiel, ainda que para isso você precise sacrificar-se. Em um mundo atacado pelo relativismo, eu quero, em nome de Jesus, declarar que a palavra da verdade é real para a minha vida hoje e para a sua vida hoje. É possível, pela ação do Espírito, a igreja se manter fiel até a morte. E a pergunta que nós fazemos naturalmente, advinda do próprio texto, é como ser fiel até a morte. A minha oração é que esta igreja, que tem 155 anos, se for levada a uma situação de extremidade, que eu e você, que a igreja do Senhor, se mantenha fiel. Em primeiro lugar, como nós podemos nos manter fiéis? Nós nos manteremos fiéis sendo realistas nos desafios da vida. E eu gostaria que você olhasse aí o verso 9, a primeira parte, e o verso 10, a primeira parte. Diz assim: conheço a tua tribulação. E o verso 10, não temas as coisas que tens de sofrer. Em primeiro lugar, a primeira perspectiva da palavra do Senhor para que nós nos mantenhamos fiéis até a morte é que nós não sejamos tocados por uma romanticidade empobrecedora da palavra do Senhor. Antes, pelo contrário, que nós sejamos realistas diante dos desafios da vida. Haverá sofrimentos, haverá tribulação, haverá angústia, haverá perseguição, haverá calúnia, haverá dor, haverá pranto, porque há pecado e queda. Nós olhamos para Gênesis 3 e vemos que a partir da queda do homem, até a doçura do falar do marido mudou. Aquele que, vendo a esposa, faz uma poesia. Se você for olhar lá no capítulo 2 de Gênesis, você vai ver o primeiro momento uau de um marido diante da esposa. E se você vai lá olhar, a formatação está na formatação de poesia. Porque Adão, tendo sua esposa trazida à sua presença pelo próprio Deus, ele escreve: uau, essa afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. E depois da queda, lá em Gênesis 3, a partir do verso 15, este mesmo ser amoroso, cuidadoso, zeloso, romântico, ao ser arguído pelo Senhor, ele falou: Senhor, foi essa mulher aí que o Senhor me deu. Fruto do pecado. Então nós não temos na palavra de Deus o espaço para romanticidades, para triunfalismos infantis. Existem pessoas que creem, de fato, que uma vez abraçando a fé cristã, já não mais haverão de passar sofrimento algum, o que é uma incoerência bíblica e histórica e teológica. Mas não apenas bíblica, histórica e teologicamente falando. Isso é uma incoerência existencial. Aliás, olhe para a sua própria vida. E se eu olhar para a minha vida, terei as mesmas conclusões. A igreja de Esmirna estava sendo passada por um rolo compressor. E nós achamos, de fato, que por termos uma Bíblia, termos um nome num rol de membros, nós haveremos de viver dias muito tranquilos, sem opressão alguma. O livro do Êxodo, no capítulo 3, quando o Senhor chama Moisés para resgatar o seu povo, ele não fala que o povo dele não estava sofrendo. Se você abre a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, nos versos 7 e 8, a palavra de Deus diz: Deus falando a Moisés: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e conheço a sua dor por causa dos seus exatores. Por isso ouvi o seu clamor. João capítulo 16, verso 33, o Senhor vai dizer: no mundo tereis
aflições, mas tem de bom ânimo. E como pode nós, lendo a palavra do Senhor como lemos, acreditarmos nessa romanticidade que não é encontrada na vida, irmãos? E é por essa razão que por muitas vezes nós nos frustramos com o próprio Deus, cobrando do Senhor ou exigindo do Senhor aquilo que Ele nunca nos prometeu. Deus nunca nos falou que faltaria a nós algum tipo de aflição, antes pelo contrário, nós haveremos de sofrer. E algum tempo depois da escritura desta carta, o bispo desta igreja, chamado Policarpo, no ano 155, foi colocado no fogo, porque resolveu não negar o Senhor, porque resolveu ser fiel até a morte. Tentaram arguir Policarpo, dizendo: Policarpo, é o seguinte, é tranquilo para você livrar sua pele, ou como dizem os pernambucanos, estou vindo de Pernambuco, estava lá na sexta e no sábado, para você livrar um pedaço de tira das suas costas. Uma expressão muito interessante isso. Se você quer livrar um pedaço de tira das suas costas, se você quer se livrar dessa cena aqui, basta que você diga: César é meu rei. E aí você está livre. César é Senhor. E Policarpo negou-se a fazer isso. E os guardas o levaram à presença do procônsul. E o procônsul o instigou a isso. Negue o Senhor Jesus. Diga: César é Senhor. E Policarpo disse: 86 anos eu tenho, servindo a Cristo, e Ele nunca nenhum mal me fez. Como posso eu, então, maldizer o meu rei, Senhor? E o procônsul falou que ia soltar feras, e ele: tudo bem. E como ele estava muito bem, muito tranquilo diante das feras, o procônsul falou: então não são feras, é fogo. E começou a juntar madeira, e enquanto os soldados traziam a madeira, Policarpo, aos 86 anos, começou a tirar sua roupa e começou a caminhar na direção da madeira. E quando um soldado lhe trouxe pregos para prendê-lo no fogo, ele disse: não precisa disso. O mesmo Deus que tem me sustentado e tem cuidado de mim, Ele haverá de me dar força para ficar ali dentro. E como pode ainda hoje alguém achar que não existem perseguições e dores? O próprio Senhor Jesus Cristo, nas bem-aventuranças, vai dizer para nós: bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, glorificai e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. De modo que, se nós queremos viver fiéis até a morte, em primeiro lugar, nós precisamos ser realistas com os desafios da vida. O que te espera nessa semana é desafio, irmão. O que te espera de segunda a sexta é desafio. Aqui não é desafio. Aqui é reabastecimento. Desafio é encontrar o patrão. Desafio é ter que acordar cedo e encontrar o transporte público. Desafio é lidar com a insegurança das cidades. O desafio está lá fora. E a gente vem aqui para se abastecer da palavra do Senhor, para se fortalecer para estes embates. Então não crie no seu coração uma falsa perspectiva de que não vai haver perseguição e dor. Seja realista. Em segundo lugar, se nós queremos ser fiéis até a morte, nós precisamos priorizar aquilo que é espiritual. O verso 9, a parte B do versículo, diz o seguinte: conheço a tua pobreza, mas tu és rico. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre numa cidade rica.
E era uma igreja pobre, primeiro porque os crentes eram marginalizados. Servos de Deus como nós eram marginalizados, vinham das classes mais baixas. Mas não apenas isto, muitos deles eram escravizados, tinham seus bens tomados, saqueados. Muitos eram perseguidos e jogados nas masmorras, por isso, por muitas vezes, lhes faltava recursos. E o Senhor Jesus vem a eles por meio desta carta e diz: vocês são pobres, mas são ricos. Não é lindo perceber isso, irmãos? Que há a possibilidade de sermos pobres aos olhos do mundo, mas ricos aos olhos do Senhor. E veja, o pastor não está falando nada contra a riqueza material, fruto do trabalho do indivíduo. Não. Não há nenhum equívoco em trabalhar, em conquistar, em avançar financeiramente. Mas há um equívoco quando nós servimos a dois senhores, ou tentamos fazer isso. Não há equívoco algum em ser milionário, mas o problema é quando nós colocamos o dinheiro e a possível e a fictícia segurança que o dinheiro pode oferecer no trono da nossa vida. Aí está o pecado. Aí está o perigo. O perigo está em se render diante de Mamon, no lugar de se render diante do Senhor e fazer do Senhor o Deus da nossa vida, aquele que recebe a nossa adoração, o nosso melhor louvor, o nosso melhor sorriso, a nossa melhor expressão. Como ser fiel até a morte? Priorize aquilo que é espiritual. Você pode ser rico de recursos desse mundo e pobre de recursos desse mundo, mas você deve ser rico diante do Senhor. Você deve juntar tesouros no céu, porque lá os ladrões não comem, não consomem, não levam. A ferrugem não corrói. E nós precisamos parar com essa mania que temos por muitas vezes, pelo menos no Rio. Aqui em Sorocaba não, aqui deve ser diferente. De avaliar as pessoas pelo estereótipo. Pelo carro no qual chegam, pela roupa que vestem. Porque muitos sem saber acolheram anjos. Nós tratamos um ao outro no amor do Senhor Jesus, olhando para o coração, buscando o coração do servo de Deus e nos tratando em respeito, em amor, em harmonia, porque somos membros de uma mesma família, irmanados no mesmo sangue e filhos do mesmo Pai. Priorize aquilo que é espiritual, irmão. Eu costumo dizer na catedral que eu gostaria muito que a dedicação que por vezes temos diante das nossas atividades acadêmicas, diante dos patrões seculares, diante dos contratos e das matrículas públicas, se essa dedicação fosse a mesma diante do Senhor e da sua palavra. No trabalho, ninguém chega atrasado. Na universidade, ninguém chega atrasado. Mas para ter um momento devocional, Deus nos acuda. Pelo menos no Rio é assim. E nós verdadeiramente queremos nos encontrar fiéis até a morte, levando a nossa vida espiritual dessa forma. Eles não tinham tesouros na terra, mas tinham o coração no Senhor. A igreja de Esmirna recebeu elogios, porque experimentou aquilo que Paulo elabora aos Gálatas no capítulo 2, no verso 20, o meu viver é Cristo. E a minha oração em nome de Jesus é que a igreja presbiteriana do Brasil seja encontrada como estes servos que buscam o Senhor em primeiro lugar, que buscam a justiça do Senhor em primeiro lugar, que busca se alimentar do Senhor em primeiro lugar, crendo que as outras coisas nos serão acrescentadas pelas mãos daquele que pode fazê-lo.
Como ser fiel até a morte? Encare com realismo os desafios da vida. Como ser fiel até a morte? Priorize a sua vida espiritual, irmão. Nós cantamos desde a fase mais tenra. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser. Como diz o Beto Guedes, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Como ser fiel até a morte? Priorize a sua vida espiritual. Mas em terceiro lugar, como ser fiel até a morte? Sacrificando-se para honrar a Deus. O verso 10 diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. O que o Senhor está dizendo é, igreja de Esmirna, a situação não está simples, mas vai ficar pior. A situação não está fácil para ninguém, mas vai ser pior. Você vai ser preso, você vai ser caluniado. E o desafio, igreja de Esmirna, é morra, mas não negue a sua fé. Perca o que você tiver que perder, mas não abandone fundamentos que são principais, basilares da nossa fé. Eu tenho, depois de quase na terceira idade, eu resolvi fazer mais uma graduação. Eu estou fazendo filosofia agora. Estou no meio da faculdade já. Os meus jovens estavam reclamando, pastor, Enem é muito difícil, Enem é muito difícil, Enem é muito difícil. Eu falei, eu vou fazer, hein? Agora, se eu passar, me atura até o final da minha graduação. E eles falaram assim, não, o senhor não passa, se o senhor fizer, o senhor só sabe Bíblia. E eu fiz. E passei bem. E a partir daí, a vida deles passou a ser uma perturbação, um bullying eclesiástico. A filosofia é um curso por demais interessante. No entanto, o seu conhecimento tem sido usurpado por um tipo de militância antibíblica. E eu tenho caminhado na universidade já há 2 anos, caminhando para o 3º ano. E muitos são os convites para os nossos jovens. Os irmãos não têm ideia do que está sendo feito contra o seu filho e contra o seu neto. Os irmãos não têm ideia. E quantos são aqueles que chegam lá na faculdade com carinha de crente, irmãos? Na minha sala tinha uma menina que levava folhetos e precisou de 6 meses. 6 meses. No 2º semestre eu tomei um choque quando eu olhei para a menina. E eu rompi todas as minhas barreiras porque sou um senhor e são meninos e meninas. E falei, minha filha, eu preciso conversar com você. E ela falou assim, fala aí. E eu falei, cadê você? Ela falou, estou aqui. Eu falei, não. Onde está você? Os nossos jovens irmãos precisam das nossas orações. Porque muitos deles têm abandonado a fé. Têm deixado para trás fundamentos e bases ensinados durante um longo período. Têm negociado para serem aceitos. Têm negociado para receberem sorrisos. Uma boa parte da minha turma não fala comigo, irmãos. Mas eu não estou nem aí, tenho 50 anos. Um menino de 18 anos não suporta isso. E eu tenho acolhido pastoralmente a esses que são excluídos.
Falei, vem cá, deixa eu falar com você. É claro que eles não querem falar comigo porque eu sou um senhor. Eles gostariam de ser aceitos, mas para serem aceitos, eles têm que abraçar valores que são antibíblicos. Os professores militam na sala de aula. E aqueles que dão aula para mim não têm vida fácil, irmãos. Porque eu questiono mesmo. Já recebi informações de um outro professor que na minha turma a militância diminuiu absurdamente, porque tem uma pessoa muito chata lá. Mas eu quero compartilhar com vocês alguma coisa que fez o meu coração se encher de alegria. Eu me juntei com um amigo de sala, mais avançado em idade. Os iguais se encontram. E bate papo para lá, bate papo para cá. Ele falou para mim assim: você é religioso? E eu falei assim, mas o que você quer dizer com isso? Porque é uma palavra cheia de semânticas, não é? Ele falou, não, você é muito diferente, você tem um jeito diferente. Eu falei, eu sou um servo do Senhor Jesus. Ele falou, eu logo vi. Porque dá uma coisa boa ficar perto de você. Eu falei, louvado seja Deus, isso não tem nada a ver comigo. Isso tem a ver com o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Ele falou, então, por favor, ore pela minha filha mais velha. Ela já esteve na religião A, na religião B, na religião C, e eu percebo que ela busca alguma coisa e ela não encontra. Eu falei, porque eu sei o que ela busca. Ela procura ser adotada pelo Senhor. Ela precisa de Jesus na vida dela. Peça ela para ir à minha igreja. E um dia ela foi à minha igreja sem me avisar. E eu preguei o evangelho. E contrariando todos os meus professores de homilética, eu fiz um apelo naquele dia, irmãos. Orem pelo pastor da catedral. E ela veio à frente, ela tem um cabelinho vermelho. E ela veio à frente e eu orei pela turma. E a porta estava lá cumprimentando as pessoas. E ela veio falar comigo. E ela falou, pastor, chorando, eu encontrei Jesus. Eu sou uma das pessoas que estava lá na frente. Eu falei, louvado seja Deus, minha filha, glória a Deus. E ela chorando lá, eu chorando de cá. E ela falou, mas tem uma coisa que o senhor não sabe. Eu falei, o quê? Ela falou assim, eu sou a filha do Leandro, seu amigo da filosofia. E eu falei, louvado seja o nome do Senhor, porque se além e para além da minha formação em filosofia, o Senhor me mandou para lá porque havia pelo menos uma eleita naquela faculdade. E essa menina fez a classe de novos membros. E foi ser examinada no conselho. E quando foi ser examinada no conselho, perguntaram a ela, por que aqui na catedral? E ela, com um grupo de jovens que a gente estava recebendo, ela disse, eu preciso contar isso aqui. Eu tinha um vazio na minha vida. Eu procurava aquilo que me preenchesse em diversas religiões. Até que um dia o meu pai chegou e disse que estudava com uma pessoa parecida com Jesus. E eu falei para ele, eu preciso conhecer esse homem. E desde o dia que eu botei o meu pé aqui, eu assumi com Deus um compromisso de que de longe dele eu nunca mais vivo. E esse homem que parece com Jesus é aquele que eu chamo hoje de pastor. Vale a pena, irmãos, não negociar os valores da nossa fé. Porque vai haver pessoas perto de você que precisam do seu testemunho. Vai haver pessoas perto de você que talvez não abram a Bíblia, mas vão ler a sua existência. Pode ser que haja pessoas no seu ambiente de trabalho, na sua universidade, na sua escola, que você convide para estar na igreja e ela nunca venha por si. Mas ela convivendo com você, ela vai aprender de Jesus olhando para você. Portanto, como ser fiel até a morte, sacrifique-se. Perca o que tiver que perder. Seja banido do grupo que você tiver que ser. Mas não negocie os valores da sua fé.
Nós não somos esse monte de pró-liberação de drogas. O avanço discriminado dessa sexualidade enlouquecida e pecaminosa. E nós, como igreja do Senhor, vamos continuar dizendo e afirmando esses valores. Porque o Senhor nos chamou para sermos fiéis até a morte. Eu me segurei para falar alguma coisa aqui que eu falo no púlpito da minha igreja. Já falei lá nem uma, nem duas, nem 10 vezes. Quem está vendo, se quiser filmar e me levar para a polícia, me leve. Porque nós estamos aqui no mundo para sermos o sal da terra e a luz desse mundo, irmãos. Nós não arredamos o pé daquilo que é basilar do Evangelho do Senhor. Como ser fiel até a morte. Em quarto e último lugar, hoje o sermão é batista. Crendo que Jesus está no controle de todas as coisas. Olha o que dizem os versos 9 e 10. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E há blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de... Se você está lendo, lê comigo, por favor. Terão tribulação de... A tribulação pela qual nós passamos diz sim, Senhor, para o nosso Deus. Nós não vivemos em um mundo dominado pelo diabo e pelas tribulações. O diabo, seus anjos e as tribulações, as mazelas desse mundo estão sujeitas à autoridade do nosso Senhor. Então nós podemos ser fiéis até a morte, crendo na certeza eterna de que o Senhor Jesus controla todas as coisas. O choro dura uma noite, e dura a noite no tempo que o Senhor quiser. Mas basta uma palavra do Senhor para que a alegria venha. Nós não somos enjaulados pelas dores e pelas mazelas. E quando enfrentamos dores, quando enfrentamos mazelas, quando enfrentamos pressões, tudo isto está no controle do nosso Senhor. Lembra lá de Jó? O Senhor autorizou que o diabo tocasse a sua vida, mas deu a ele um limite. Nós não cremos, irmãos, no teísmo aberto. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não sabe o que é isso, é que tem uma turma aí que acha que Deus se surpreende com o dia de amanhã. E não sei, será que Deus vai ser pego de surpresa? Isso é heresia, irmão. A gente crê num Senhor que é onisciente. A gente sabe que o diabo pode estar por trás de aprisionamentos, e de mazelas, e de perseguições, e de dores, e até de morte. Mas tudo isso com o consentimento do Senhor, para manifestação da glória do Senhor, para salvação de pessoas. Eu terei a oportunidade de agora, em janeiro ou fevereiro, estou fechando a agenda, ir à Colômbia, conhecer e abrir uma área para trabalho missionário de nossa igreja. E eu quero conhecer uma comunidade que foi tirada pelo narcotráfico colombiano de onde estava. E numa trilha dentro do mato, a igreja sendo escoltada, sendo expulsa. Eles não puderam voltar às suas próprias casas. Da igreja para longe. E eles caminhando no meio da mata. O pastor começa a adorar ao Senhor com um cântico e a igreja começa a cantar com ele. Caminhando e adorando o Senhor. Sendo expulsos. Sem ter condição de voltar para casa. E um narcotraficante mandou ele mandar a turma
cala a boca. E ele continuou cantando. E o traficante, mais irado, gritava: mande-os calar a boca. Armado com arma de fogo, e a igreja cantava. E este narcotraficante tinha uma espada. E ele sacou a espada e falou: mande calar a boca. E conta a história desta comunidade, que o pastor foi decapitado na frente da sua esposa e dos seus 2 filhos. E o filho deu um testemunho de que a boca do pai ainda se mexia por uma questão nervosa enquanto rolava no chão. E quando estes irmãos cruzaram essa mata, passou um tempo, eles plantaram uma igreja ali. E essa igreja tem crescido, irmãos, na Colômbia. Irmãos eleitos do Senhor têm sido salvos. Nós não vamos arredar o pé. Até as aflições pelas quais nós passamos têm um propósito santo. Haverá salvação por meio do nosso sofrimento, inclusive. Ser fiel até a morte. Jesus, com essa mensagem à igreja de Esmirna, encerra dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Que evangelho é este, que não é gerador de oposição alguma? Que evangelho é este, que ímpios nos acolhem e nos amam? Que evangelho é este, que não encontra nos lábios dos santos do Senhor palavras de confronto àquilo que a sociedade do nosso tempo vive? Quem tem ouvidos, ouça. Seja realista. Priorize a sua vida espiritual. Sacrifique-se para honrar o Senhor. E entenda que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele é soberano. E por que nós podemos e devemos viver isso? O próprio texto diz: o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Haverá o dia, irmãos, em que nós haveremos de ouvir o nosso nome. Nós vivemos por essa esperança. Enquanto o Senhor não voltar para nos chamar, nós viveremos fiéis a Ele, fiéis à sua palavra, aguardando o dia que nós haveremos de ouvir: vinde benditos de meu Pai. Vocês foram fiéis. Possuís a terra que eu tenho preparado para vocês. E a minha oração mais sincera, porque aprendi a amar vocês, a começar do vosso pastor, até a ovelhinha mais novinha dessa comunidade, que os irmãos sejam fiéis ao Senhor, porque é assim que nós vamos viver glorificando o Senhor e sendo usados por Ele para salvar vidas. Nós vamos cantar este hino que está sendo tocado agora pelo Marco. É o hino 108 do Inário Novo Cântico. E você vai cantar fazendo deste hino, deste cântico, a sua oração. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.
Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra santa, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, porque por meio do teu Espírito o Senhor nos reúne ao redor da tua palavra e nos coloca maduros, realistas, diante das dores deste mundo. O Senhor ministra ao nosso coração, nos fortalecendo, no sentido de mantermos os valores do Evangelho, na firme convicção de que Tu és o dono de todas as coisas e que mesmo quando a Tua igreja sofre, ela sofre com o propósito de salvar. Não foi porque alguém pecou ou os pais deste alguém pecaram, mas é para que se manifeste a glória do Senhor entre nós. Então nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, faz-nos fiéis ao Senhor. Faz-nos desfrutar da alegria que só é encontrada em Jesus. Nós humilhamos o nosso coração diante do Senhor e reconhecemos que a nossa alegria e a nossa felicidade não podem estar nos prazeres desse mundo. Não pode estar em nenhuma outra comunidade que não a comunidade dos santos, com a tua palavra aberta e exposta para nós. Alegra-nos, Senhor. Alegra a tua igreja. Aviva a tua obra, Senhor, a fim de que sejamos encontrados fiéis ao Senhor e à tua palavra. Abençoa a esta comunidade com toda a sorte de bênçãos, Senhor. Mais uma vez nós clamamos pela vida do pastor Wellington, sua esposa e seus filhos. Clamamos pela vida do pastor Guilherme, sua noiva. Clamamos por todos os irmãos que compõem a liderança desta igreja, conselho, junta diaconal, diretorias das sociedades internas, escola bíblica dominical, bandas, louvor. Deus cuida de cada área desta comunidade, os abençoando com toda a sorte de bênçãos e os fazendo fiéis ao Senhor. Obrigado pelos 155 anos desta amada igreja. Somos gratos ao Senhor e felizes por Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador eterno. Aquele que tem o nome sobre todo nome, diante de quem nós estamos. Não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém. Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez no nosso meio nessa noite, Pai. Que a tua palavra continue ecoando nas nossas vidas e corações, mas não só ecoando, mas também, Deus, transformando e virando prática. Agora, Senhor, nos abençoa, Pai. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e a unção do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.